bem com vocês? Tudo bem mesmo, né? Quanto tempo a gente não se vê. Professor, aqui muita saudade de vocês, tá? E espero que vocês, toda a sua família estejam bem, se protegendo. Então, eu estou aqui para a gente começar a gravar as correções das atividades do caderno do aluno, tá? Vocês receberam lá na escola, né? Volume 2, aqui o caderno de matemática, ó, o 7º ano, volume 2, parte 1. Então, esse caderno aqui, no finalzinho dele tá a parte de matemática, tá? Então, eu já tinha gravado a situação de aprendizagem 1, então agora eu vou dar uma sequência, né, de correções para ver se vocês conseguiram fazer, para poder tirar dúvidas, tá? É importante que vocês façam no caderno primeiro e depois venha corrigindo com o professor para tirar dúvida, tá bom? Então nós já estamos na etapa final aí no encerramento do segundo bimestre, né? Essa semana e semana que vem. Então, os vídeos que eu estarei passando para vocês, basicamente é para vocês corrigirem e colocando as respostas no caderno, tá bom? Bom, situação de aprendizagem 2. Na atividade 1, tá? Fala sobre um pouquinho da história dos números negativos. Então, com o celular, né? Vocês podem aproximar aqui nesse code e a gente vai te mandar um link para você entrar num site, né? Que vai contar um pouquinho sobre a história dos números negativos, tá? Então, aqui fica assim uma atividade extra, tá? Bom, então na atividade 1.2 vai começar assim uma série de exercícios descrevendo situações, problemas, tá? Onde aparecem a importância dos números negativos, tá? Então aqui nós temos aqui, ó, Ana e Geraldo foram ao armazém do Sr. Manuel e enviaram suas listas de compras descritas abaixo para serem entregues em suas residências. Ao verificar seu estoque, o Sr. Manuel observou que havia 20 quilos de arroz, 10 quilos de feijão e 9 litros de óleo, 15 quilos de açúcar, entre outros produtos. Bom, então com os produtos que o Sr. Manuel tem em estoque, ele conseguirá atender totalmente os 2 pedidos? Então comente sua resposta. Então, para resolver esse probleminha aqui, vamos fazer aqui uma nova tabela, né? Com os itens de estoque que o Sr. Manuel tem, né? Aqui foi colocado arroz, tem 20 quilos, feijão 10 quilos, óleo tem 9 litros de óleo e 15 quilos de açúcar. E agora em seguida vamos fazer uma lista de somatório das duas listas ao mesmo tempo. Então observando aqui, ó, começando por arroz, Geraldo e mais Ana juntos, ó, 12 com 8, nós vamos ter aqui 20. Então vou colocar aqui 20. Feijão, somando 8,5 com 3, nós vamos ter 11,5 kg, tá? 11,5 kg. Vou melhorar esse meu 11 aqui, né, gente? Então, 11,5. Já óleo é 6 com 4, então são 10 litros, né? E açúcar, nós temos aqui 5 quilos de açúcar. Muito bem. Então, observando aqui, né, agora vamos fazer entre o estoque e a lista que ele tem para levar para as duas casas, vamos ver se ele consegue atender. Então, por exemplo, arroz tem 20 no estoque e tem 20 para entregar. Então, ok, arroz. Ó. Então, vamos colocar. Então, ele está ok aqui, né? Conferiu. Então, é possível entregar o arroz. Já feijão, ele dispõe apenas de 10 quilos, mas ele precisa entregar 11,5. Então, vai ficar devendo, né? Quanto que vai ficar devendo? Vai ficar devendo 1,5 quilos, né? Vai ficar devendo. Então, o sinal de menos aqui é sinal de devedor. Óleo, observe que aqui tem 9, porém aqui 10, então ele vai ficar devendo também. Vai faltar 1 litro de óleo, tá? E já açúcar, né? Ele tem um total de 15 e dá para entregar aqui 5, então ok, né? Observe que aqui nesse caso aqui eu tenho um saldo positivo, né? De 10, tá? Aqui no arroz era 0, mas aqui no açúcar ele ainda vai sobrar 10 açúcares ainda para a próxima entrega. Então, no geral, ele não consegue, né, satisfazer os dois ao mesmo tempo. Então, um dos dois ele consegue satisfazer, né? Uma lista completa, né? Do Geraldo, por exemplo, ele consegue fazer, mas a lista da Ana, por exemplo, ele não consegue, ou vice-versa. Então ele vai ter que optar, né? Ou no caso aqui ele vai ficar devendo para alguém, né? Aí ele vai ter que entrar no acordo lá em quem vai ficar devendo aqui tanto para feijão
como para o óleo. Muito bem. Na atividade 2, nós temos aqui números positivos e negativos. A tabela abaixo apresenta os resultados de alguns times de futebol ao final de um campeonato, onde é possível verificar o número de gols marcados, sofridos e o saldo final. Então observa que é uma situação, tá, de uma tabela de futebol, que muitos alunos, muitas pessoas acompanham, né, acompanhando o seu time no coração, né? Então aqui nós temos uma tabela que mostra lá os gols marcados, os gols sofridos, e aqui está o saldo, né? O que é esse saldo? Esse saldo é uma diferença entre o gol marcado e o gol sofrido, tá? Então, por exemplo, o São Paulo marcou 46 gols e sofreu 34, então a diferença é 12, bom, e assim por diante. Letra A. Analisando a tabela, classifique os times em ordem crescente em relação ao saldo de gols. Então, observando aqui, o maior saldo de gols, 38, pertence ao time Palmeiras. Então, vamos colocar aqui Palmeiras como primeiro colocado aqui, com esse quesito, tá? Então, o Palmeiras é o primeiro. Aí o segundo, valor positivo maior, é o 17, que pertence ao Atlético. Então, vamos colocar aqui o Atlético em segundo colocado. Logo em seguida, nós vamos ter aqui 12 gols, que é o São Paulo. Então, São Paulo é o terceiro. O que mais? Temos aqui agora, observe que agora não tem mais nenhum valor positivo. Então, o saldo negativo. Entre os saldos negativos, o maior deles é que tem -1, que pertence ao Corinthians. Depois, na sequência, nós vamos ter aqui 8 como sendo o Botafogo. Botafogo sendo o quinto time. Depois nós vamos obter aqui com -16, nós teremos aqui a Chapecoense com 6 pontos. E por último, o Paraná com -39. Então esse aqui vai ser o sétimo time, tá? Então, letra B. Considere o saldo de gols do time do Botafogo, Paraná, Chapecoense e Corinthians e explique por que o saldo de gols de cada time foi registrado dessa maneira. Então observem aqui, os gols marcados, vamos pensar que são gols positivos, né? E os gols sofridos são gols que, logicamente, foram tirados da gente, daquilo que a gente tem. Então, se foi tirado a mais do que a gente tem, então, obviamente, nós vamos obter resultados negativos. Então, aí o surgimento desses números negativos, tá? Então, por isso que nós temos aqui o Botafogo, Paraná, Chapecoense e Corinthians como saldos negativos, tá? Apresenta esse símbolo de menos na frente. Questão 2.2. Muitas cidades pelo mundo apresentam as 4 estações do ano bem definidas, tá? Por exemplo, a primavera, verão, outono e inverno são bem definidas, conseguem identificar certinho se aquele momento está verão, é calor, se está inverno, é inverno e assim por diante. Então observe a tabela abaixo que apresenta as temperaturas médias de algumas cidades no mundo no verão e no inverno. Então citou aqui 2 estações. Então, vocês têm aqui Canadá, Toronto, Tóquio, Nova York, Campo de Jordão e Moscou, com os países que cada um pertence e logo em seguida as temperaturas no verão e no inverno, a máxima, né, e a mínima possível. Aí a questão, nós temos aqui, questão A. Quais cidades apresentam a maior e a menor temperatura média no verão? E quais são essas temperaturas? Então, vamos observar aqui no verão, né? Vamos escrever aqui no ladinho aqui, que vocês podem fazer no caderno, né, de vocês. Então, no verão, então observa que nós temos a maior, né, é a cidade de Tóquio, no Japão, né? Observando lá. Então, 30 graus. Então, a cidade aqui é Tóquio. Ok? E a menor das cidades, né? A menor temperatura no verão, observando que nós estamos no verão, vai ser a cidade de Campos do Jordão, no Brasil, tá? E ela apresenta aqui uma temperatura de 16,8 graus. Então, um pouco aqui, Campos, tá? Então, Campos do Jordão apresenta essa temperatura, tá? Então, respondemos aí a letra A.
Já a letra B, então observa-se a reta abaixo, a representação das temperaturas médias do Canadá. Então apresentamos uma temperatura de acordo com a tabela lá, no inverno de menos 10 graus, né? Bonequinho aqui. E uma temperatura máxima de 26 graus aqui, ó, que nós temos aqui em cima, né? E aqui está o 26, um pouquinho à frente do 25. Bom, qual foi a variação de temperatura no inverno para o verão? Então, quando nós falamos variação de temperatura, é a distância que a gente tem aqui, ó, do menor, que é o menos 10, até o maior, que aqui no caso é o 26. Então, a diferença, né, a variação é a diferença. Então, se nós temos aqui, vamos supor, vamos pegar o 26, variação menos, só que vamos registrar o menos 10. Então, registrando dessa forma. Então, é assim que nós representamos a continha. Então, fazendo lá o joguinho de sinal, menos com menos, né? Então, nós vamos aqui 36 graus. Então, 36 graus é a variação da temperatura do menor para o maior, tá? Então, é a distância, né, dos pontinhos aqui, até chegar no menos 10 ao 26. Ok? Então, vamos aqui para a questão 2.3. Sabendo que a variação de duas temperaturas é determinada pela diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial, calcule a variação de temperatura da cidade de Campos do Jordão, onde a temperatura no verão de 2015 foi de 16,8, né? E no inverno foi de 9,6. Então vamos calcular então a diferença entre as temperaturas. Então observe aqui que ao fazer a subtração, né, a gente pode montar ela de cabeça, né, ou então montamos aqui bonitinho, vírgula debaixo de vírgula, e nós vamos obter aqui 8 menos 6, né, 8 menos 6 nós vamos ter aqui 2, e aqui nós vamos ter 16 menos 9, então 7, então pronto, então 7,2. Então a diferença entre temperaturas é de 7,2 graus, ou 7 inteiros e 2 décimos graus centígrados, ok?